Olá, tudo bem? Aqui é o Daniel Camargo, professor de literatura, língua portuguesa, pedagogo, espírita. Nós vamos falar hoje sobre a igualdade de direitos do homem e da mulher. Contudo, a nossa argumentação terá embasamento no Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec e estudado por muitas e muitas pessoas desde então. Aqueles que estudam a doutrina espírita acreditam na justiça e na bondade de Deus, acreditam em Deus como causa primária de tudo que existe e acreditam na pluralidade das existências, de que nós não temos uma única vivência no planeta. Portanto, todos os argumentos utilizados serão embasados nesses princípios, ok? Todos estão convidados a concordar ou a discordar, mas esses argumentos são baseados nos ensinos filosóficos de Allan Kardec e nos ensinos do nosso Mestre Jesus. Então, vamos à nossa conversa edificante de hoje, que esse é o objetivo do nosso vídeo. Então, os direitos, de igualdade entre homem e mulher. Nós vamos falar das questões 817 a 822 do Livro dos Espíritos. E Allan Kardec já questiona a espiritualidade, perguntando se homens e mulheres são iguais diante de Deus. E os Espíritos respondem: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, quando os Espíritos respondem assim, eles já estão dizendo: sim, o homem e a mulher são iguais perante Deus. Então, de onde vem, Allan Kardec questiona, essa inferioridade moral infligida em alguns países, inclusive nos países islâmicos, é cultural, essa diminuição do sexo feminino. E os Espíritos respondem: isso vem da ignorância. Isso vem da ideia de que o homem, a partir do seu desenvolvimento, ele compreenda, porque é materialista, que o mais forte fisicamente é o que manda. O mais forte fisicamente é o que dá as ordens e que estabelece critérios e direitos. Então, essas diferenças que ainda existem na nossa sociedade atual, no nosso planeta, são devido à ignorância dos homens. Porque, perante Deus, homens e mulheres são iguais. Mas aí Allan Kardec, como um estudioso sério, um homem que dedicou a sua vida a verificar se os fenômenos espirituais, se as existências de espíritos eram verdadeiras, e a partir daí fez grandes obras que estão à disposição para toda a humanidade, questionou novamente: mas então por que o homem é mais forte fisicamente do que a mulher? Por que existem tantas diferenças físicas entre homem e mulher? E aí os Espíritos respondem: Deus deu a uns a força para proteger o fraco, não para que o forte se prevaleça do fraco. Os Espíritos explicam, e nós acreditamos perfeitamente nisso, que cada um tem a sua função. O homem tem suas funções dentro da sociedade
e a mulher tem as dela. Cada um tem a sua obrigação de acordo com suas características. E aí Allan Kardec pergunta, tá, mas e as funções para as quais as mulheres estão destinadas? Tem uma importância tão grande quanto as que são reservadas ao homem? E os espíritos respondem, são ainda maiores, porque as mulheres são as que carregam a vida. As mulheres são as que têm o dom de acalmar. As mulheres são as que ensinam a todos os indivíduos que iniciam sua jornada no planeta Terra os primeiros passos. Pois ela dá o primeiro alimento, ela troca as primeiras fraldas, ela dá os primeiros banhos. Claro que tudo isso, nós podemos ajudar como homens, porque uma família não é constituída de uma mulher e seus filhos. É constituída de um homem, uma mulher e seus filhos. Claro que hoje nós temos famílias espirituais que constituem uma diferença nessa organização. Mas apenas um homem e uma mulher podem gerar filhos. Fisicamente, essa é a lei. Mas se a missão da mulher ela é até maior que a do homem, por que existem essas diferenças? Porque os homens são imperfeitos. Porque os homens e as mulheres têm os mesmos direitos, mas não têm os mesmos deveres. Não têm as mesmas funções. Cada um tem o seu corpo físico e o seu desenvolvimento intelectual para perceber coisas diferentes. Por isso existem literaturas diversas falando das diferenças entre homens e mulheres. Mas e professor Daniel? Alguém pode estar perguntando isso. Mas nós não somos espíritos eternos que podemos nascer ora homem, ora mulher? Exatamente. E os espíritos nos falam isso. Eles falam, inclusive, que a emancipação da mulher é o progresso da civilização. Se nós subjugarmos a mulher, nós estamos caminhando, regredindo para a barbárie. E quando nós maltratamos alguém porque achamos que é mais fraco, nós estamos maltratando a nós mesmos. Porque, como foi questionado por mim mesmo, nós nascemos homens em uma encarnação e mulheres em outra. Portanto, essas lutas, essas diferenças criadas entre homens e mulheres são diferenças ideológicas, não são diferenças naturais. Homens e mulheres são iguais perante Deus, mas cada um tem a sua função. E observem se as famílias constituídas, cada um tendo a sua função, se ajudando mutuamente, não são mais felizes. Perguntem-se se essa necessidade de todos irem ao trabalho, de todos terem que se esforçar fisicamente, não está mais atrapalhando a nossa sociedade. Quem foi que disse que o trabalho intelectual é menos importante do que o trabalho físico? É muito mais importante. O trabalho da mulher sempre foi o mais importante. Isso, quem diz, são os espíritos.
sob a coordenação e orientação de Jesus. Então, se nós quisermos que essas diferenças, que ainda existem, devido à ignorância, acabem, usemos muito mais essa palavra. E que nós seremos felizes para todo sempre. Até a próxima conversa e que Deus os abençoe.